Seja muito bem-vinda à nossa série Experiências com Jesus. Quando o Senhor me entregou a essa série, eu acredito que o Senhor Ele queria de fato ministrar ao meu coração e ao teu coração o quanto as experiências com Deus é algo importante. Aliás, tem uma coisa que nos alicerça com o Senhor, de fato, são as experiências. É por isso que hoje eu quero trazer para você a primeira experiência que eu já vivi com Jesus. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para que você não perca nenhuma das séries Experiências com Jesus. Todas essas experiências que eu vivi é para realmente abrir o meu coração para você e fazer você entender que eu sou alguém comum como você é. Se eu vivi as minhas experiências com Jesus, você também pode viver. Aliás, as experiências com Jesus é o que nos torna discípulos. Quando nós temos experiências com Jesus, nós queremos segui-lo, nós queremos estar perto deles. Nós não devemos se contentar apenas em ser seguidores de Jesus, aqueles que vivem um milagre e vão embora. Não, os discípulos só eram os discípulos porque verdadeiramente eles viveram experiências com Jesus. E nessa primeira aula da nossa experiência com Jesus, eu quero contar uma experiência que para mim é muito particular, mas que eu quero abrir o meu coração para você e que essa experiência possa gerar em você uma transformação da parte do Espírito Santo. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui no meu caderno, porque eu anotei algumas coisas, senão eu acabo esquecendo os detalhes de cada testemunho que será contado. Então, quando eu olhar para cá, é porque eu estou olhando o meu caderninho ou olhando a palavra de Deus, para que juntas nós possamos extrair o melhor de Deus. E dessa primeira experiência com Jesus, eu quero falar com você sobre maternidade. Eu tenho 3 filhos, né? A Giovana, a Beatriz e o Pedro Gael. Mas eu quero contar uma experiência sobre a minha primeira filha. Eu tenho certeza que se você tem um filho mais velho, ou se você não tem filho, não pense que esse vídeo vai edificar só quem tem filhos. Mas se você tem um filho mais velho, você sabe que os nossos filhos mais velhos, eles carregam as nossas cargas emocionais. São os filhos na qual nos ensinam a ser mãe. É aqueles que nós somos lapidadas na maternidade, porque nós não estamos acostumadas a ser mãe. Então quando a gente pega aquele primeiro bebê no colo, a gente pensa, meu Deus, e agora? Porque ninguém nos instruiu para ser mãe. Ninguém nos ensinou como a maternidade pode nos mudar e nos forjar. A maternidade ela é uma abertura para que nós possamos crescer na presença de Deus. Ela nos fala muito sobre a presença de Deus sobre as nossas vidas. Então hoje eu quero contar para você uma experiência sobre a minha filha Giovana. E eu quero começar para você lá do início, quando eu engravidei dela. Quando eu engravidei da Giovana, eu tinha apenas 18 anos de idade. E eu era uma menina completamente voada. Apesar de já estar casada, eu tinha agora uma criança no meu ventre. Uma criança na qual eu não sabia bem o que fazer. Então, como eu era alguém cheia de bitolagens na cabeça, nem de sonhos, né? Porque a maioria de nós crescemos e muitas das vezes nós não temos suporte emocional familiar para se tornar mãe. E eu engravido ali da Giovana. E quando eu fico grávida da Giovana, eu simplesmente começo a perceber que eu não queria aquela maternidade, que eu não estava pronta para aquela maternidade. Só que como alguém completamente inconsequente emocionalmente, a primeira atitude que eu tomo é de querer tirá-la do meu ventre. Acredite, eu tentei tirar a Giovana do meu ventre por várias vezes. Ela está aqui gravando agora e ela está ouvindo isso. Isso é algo muito aberto para que ela saiba que ela é um testemunho vivo na presença de Deus. E eu tentei tirar a Giovana por várias vezes do meu ventre. Eu usei todo tipo de método para que ela saísse da minha barriga. Porque na minha cabeça um filho iria atrapalhar os meus sonhos, um filho iria atrapalhar as minhas metas, iria deformar o meu corpo. É um pensamento completamente egoísta habitava dentro do meu coração. E naquelas inúmeras tentativas de tirar a Giovana do meu ventre, eu lembro claramente quando um dia eu fui à casa da minha mãe e uma mulher que morava perto, uma profeta de Deus, olhou para mim e falou o seguinte: olha, você não vai tirar a Giovana, você não vai tirar essa criança, porque essa criança ela não é um projeto seu, ela é um projeto de Deus, ela está nos planos de Deus. E quando ela me disse aquilo, eu tive a certeza que ali não era mais para fazer absolutamente nada. Nessa época eu ainda estava afastada dos caminhos do Senhor, então eu estava tomando decisões baseadas naquilo que eu acreditava, nas minhas próprias convicções. E aí depois que essa profeta, ela falou para mim que não era para eu tirar a Giovana,
Então, automaticamente, eu parei. Eu não tentava mais fazer absolutamente nada. Porém, estava extremamente satisfeita, porque era uma gestação muito difícil, uma gestação com muitos enjoos, uma gestação que me engordou mais de 45 quilos. Então, eu era aquela mulher com o corpo todo bem feito e, de repente, agora eu tinha uma criança deformando o meu corpo. E eu não entendia o suporte, né, a bênção, a graça que era ter uma criança no ventre. E eu lembro que quando eu parei de tentar tirar a Giovana, eu claramente comecei uma nova etapa, que foi o de ir até o final dessa gestação. Quando a Giovana ela veio ao mundo, ela demorou muito para nascer, e a Giovana ela veio depois de muitas horas de trabalho de parto, né? Ela nasceu com o cordão enrolado no pescoço, então ela estava extremamente roxa. E eu lembro claramente que o médico levou ela para dentro da sala às pressas, né? Porque ela já estava quase desfalecendo. E depois trouxe aquele serzinho, né, branquinho com um lacinho na cabeça. E ela está ali rindo, né, gente? E gravando. Então, vai ter alguns momentos que eu vou interagir aqui, porque ela tá ali, logo ela vem pra cá também para falar com vocês. E naquele momento ali, quando ela veio até o meu colo, eu olhei para ela e eu nunca havia visto tanta graça em olhar para um bebê. Ela, além de ser uma menina extremamente linda, e não é porque eu sou mãe, gente, é de achar que o filho é lindo, mas ela, além de ser uma criança extremamente linda, ela veio com a graça de me fazer entender que a partir de agora eu não podia ser mais aquela mulher egoísta, eu não podia ser mais aquela mulher que só pensava em mim, eu não podia mais ser aquela jovem inconsequente, porque eu era muito nova, e que a partir de agora eu tinha uma responsabilidade, e essa responsabilidade se chamava Giovana. Vamos pular agora para a etapa de passado algum tempo. Ela foi uma criança que me deu bastante trabalho para dormir, que me deu bastante trabalho em várias áreas. Mas como eu sempre fui uma mulher emocionalmente fracassada e sentimentalmente derrotada, eu comecei ainda a não compreender a majestade da criança que o Senhor havia me entregado. Continuei vivendo a minha vida, continuei cuidando dela pelo instinto materno. Quando ela fez mais ou menos uns 2, 3 anos, eu descobri que eu não amava a minha filha. E isso pode ser um choque para muitas mães, mas também pode ser uma realidade a qual muitas mães vivem, de achar que elas não amam os seus filhos. E eu lembro claramente, por estar muito envolvida, né, por já estar no segundo casamento, estar muito envolvida, eu esquecia daquela criança. Eu não dava a ela metade do que ela merecia. Então eu não tinha nenhum tipo de paciência com ela, eu batia nela. Por várias vezes eu não tinha paciência para alimentá-la, paciência para colocar para dormir, né? Eu levava uma maternidade por levar mesmo, mas não pela graça da maternidade em si, por ser mãe através da presença de Deus. E naquele exato momento, dos 2, 3 anos, eu lembro que eu fui a um retiro. E essa experiência com Jesus mudou todas as coisas dentro da minha casa. E eu lembro que quando eu estava nesse retiro, no finalzinho, não era um retiro infantil, não era um retiro voltado para crianças, mas eu lembro que quando eu estava nesse retiro e ela estava em casa, eu já estava 3 dias nesse retiro, eu lembro claramente que uma mulher começou a ministrar sobre a importância de sermos mães que levam os nossos filhos mais longe, de como os nossos filhos são uma flecha e de como fazê-los amados pode impulsioná-los para serem alguém melhor. E eu lembro claramente daquela mulher ministrar, e no finalzinho, bem no finalzinho, Deus usou uma mulher que veio até mim e começou a me fazer algumas perguntas. Aonde estava a criança que me fazia mãe pela primeira vez? E ali eu já comecei a chorar, porque o Espírito Santo já vinha dizendo para mim: por que você não trouxe ela para cá? Por que você não trouxe ela para viver esse retiro? Você preferiu deixar ela em casa para não ter trabalho? E eu lembro tão claro que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E o Espírito Santo me falou algo muito, muito poderoso. Você quer que a sua filha, ela te veja como você vê sua mãe? Que a sua filha cresça e não seja sua amiga? Que ela não ouça a tua voz? Que quando ela crescer, ela seja tão carente de mãe que ela vai buscar essa referência em outros homens? Ou quem sabe até em mulheres que não é a mãe dela? Você quer de fato que a sua filha cresça sem amor? Não foi para isso que eu te dei a Giovana. Foi para que você fosse lapidada. E ali o Espírito Santo ministrou e eu chorei muito, gente, porque eu já sou de chorar muito.
Mas naquele momento eu não chorei, eu realmente me derramei na presença de Deus. E eu cheguei em casa determinada e eu comecei a fazer uma oração. Enquanto eu voltava do retiro, Deus me ensina a ver a Giovana como um bebê que acaba de nascer. Porque eu precisei confessar para Deus que eu não amava a minha filha. Eu não tinha sentimentos de mãe por ela. Eu apenas a criava. Talvez você esteja vivendo justamente assim. Vanessa, eu olho para os meus filhos. Eu sei que eu os amo, mas não estou conseguindo dar o meu 100%. Por causa de problemas sentimentais, porque estou envolvida demais com uma separação, envolvida demais com uma rejeição. E tenho perdido facilmente a paciência com os meus filhos. Eu não tenho conseguido ser a mãe que impulsiona os meus filhos para serem filhos sarados. E eu lembro que quando eu voltei, eu estava disposta a chegar e reconstruir a minha maternidade. Eu lembro que quando eu abri a porta e eu olhei para a Giovana, é como se ela tivesse acabado de nascer. Foi algo que invadiu o meu ser de uma maneira tão perfeita. Eu olhei para ela e ali Deus me fez nascer como mãe. E eu vi que o Senhor resgatou ela também nesse período de 3 dias que eu passei fora. Ela veio até mim, me abraçou, disse que estava com saudade, ela tinha apenas 3 anos de idade. Eu a levei no quarto e comecei a falar algumas coisas que naquele momento não faziam o menor sentido para ela. Mas eu sabia que era uma cura do Espírito Santo para que aquela maternidade começasse a fluir. E eu olhei para Giovana e eu disse: filha, me perdoa. Me perdoa pelas vezes que eu bati em você de maneira ilícita. Me perdoa pelas vezes que eu não tive paciência para te botar para dormir porque queria estar perto de um homem. Me perdoa pelas vezes que eu deixei você sozinha porque eu queria ir curtir a minha vida, fazer alguma coisa para mim. E eu comecei a pedir perdão para ela. E ela, com aquela carinha de 3 anos, ela não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas eu sabia que o Espírito Santo estava ali quebrando maldições hereditárias, estava ali manifestando a graça dele dentro dessa maternidade para que ela pudesse fluir de uma maneira soberana, de uma maneira cheia de Deus. E depois disso eu comecei a colocar em práticas coisas que o Espírito Santo foi me dizendo para colocar. Assistia filme com ela, deitava na cama, lia a Bíblia com ela, ensinava ela a ler historinha. Deus foi forjando a minha paciência. Você que é mãe, que está aqui, você que também não é mãe, a situação que nós achamos que nós devemos eliminar da nossa vida é a situação que está nos gerando paciência, que está nos transformando para um nível maior. E depois desse período eu comecei a investir na Giovana, eu comecei a ser a mãe dela, eu comecei a me preocupar, eu comecei a pegar ela e levar ela para ter momentos sozinha comigo. E eu comecei a construir uma maternidade e resgatar uma amizade, porque ali o Senhor já estava plantando algo. Aos 7 anos de idade, eu lembro que ela estava em um culto e uma profeta foi até ela e disse: olha, essa menina é chamada para as nações, ela tem o dom da palavra. E ali eu tive certeza que o Senhor sempre teve um plano com a vida da Giovana. E agora eu quero pular com você agora para a adolescência dela, né? Aos 11 anos de idade, eu estava vivendo a minha vida normalmente, com uma filha adolescente, mais uma vez também sem paciência. Gente, acredite, a Giovana é a filha que forja o meu caráter como mãe, porque nela eu cresço. O Senhor me leva até o meu quarto todas as vezes que é necessário e sabe quantas vezes eu sou abençoada, como eu sou abençoada quando o meu coração volta para ela, quando o Senhor diz: é tempo de cuidar dela, é tempo de fazer ela florescer. É como se Deus abrisse todas as outras áreas da minha vida. E ali aos 11 anos de idade eu me deparo novamente com um problema. Agora eu tenho uma adolescente, e uma adolescente que eu começo a descobrir mentiras, que eu começo a descobrir que eu estava perdendo a minha filha dentro de casa, porque eu estava muito preocupada mais uma vez com o que está fora. Às vezes nós estamos tão preocupadas com o que está fora que nós não entendemos aquilo que Deus quer para nós está dentro. É dentro da sua casa que Deus quer manifestar cura e milagre. Talvez você esteja na correria pensando na faculdade que você vai fazer, no carro que você vai comprar, como que você vai sustentar esses filhos. Talvez você esteja doida procurando um emprego e totalmente paciente. Mas o que você não entende é que só quando nós estamos dentro é que o Senhor manifesta os milagres dele fora. E ali eu me deparo com uma adolescente que está se envolvendo com as mentiras do diabo, que está afundando o coração naquilo que é obscuro. E o Espírito Santo claramente me diz numa madrugada:
Gente, foi algo muito surreal e essa é mais uma experiência com Jesus dentro da minha maternidade com a Giovana. O Espírito Santo disse para mim o seguinte: vai para o joelho essa noite, porque há coisas que eu vou te revelar e você precisa ter estrutura para receber, porque é um próximo nível para a vida da Giovana e você precisa estar lá para instruí-la. E eu lembro claramente, gente, que eu fui para o joelho e ali me rasguei. E eu comecei a dizer: Pai, revela o oculto e o escondido. Eu não sei o porquê o Senhor me trouxe até o joelho, mas revela aquilo que está acontecendo. E, gente, foi tão instantânea aquela oração, mas tão instantânea, que passado no outro dia, a Giovana me chama no quarto e ela confessa várias coisas que eu não estava sabendo. Ela começa a confessar mentiras, ela começa a confessar coisas que estavam no coração, ela confessa coisas que ela estava querendo fazer e ela olha para mim e ela diz: mãe, me perdoa, eu preciso de socorro. Assim como a senhora ajuda as pessoas lá fora, os outros jovens, as pessoas que te procuram, eu preciso de ajuda. Só que naquele momento o Espírito Santo me instruiu a algo que doeu meu coração, mas foi necessário fazer. Ajude ela, mas corrija ela com a vara. E ali eu dei uma surra nela, e acredite, eu não falo isso com alegria no coração, mas ali eu dei uma surra nela. E eu sei que aquela surra abateu a alma dela de uma maneira, porém eu sabia que aquilo precisava ser feito. E depois disso eu disse ao Senhor: Pai, eu não vou mais me preocupar com o ministério, com o Instagram, não vou me preocupar mais se eu vou ganhar dinheiro, se eu não vou, porque naquela época eu estava passando problemas financeiros muito grandes. Hoje, graças a Deus, eu não tenho esses problemas, mas eu estava passando por muita dificuldade financeira. Inclusive, uma das nossas experiências com Jesus que eu vou contar para você é como Deus mudou minha vida financeira através daquilo que Ele tem para mim. Mas vamos voltar aqui para Giovana. E naquele dia, o Senhor disse algo ao meu coração: vá até ela, porque ainda tem mais coisas. E ali, mais uma vez, eu saí do meu quarto, ela estava dormindo com a alma batida porque havia apanhado. E eu disse: me dá um celular. Ela tinha um celular nessa época, hoje ela não usa mais celular. Mãe, pai, a melhor coisa que eu fiz foi tirar o celular da minha filha. Pare de achar que seu filho precisa de um celular, o seu filho precisa de Bíblia, o seu filho precisa de oração, o seu filho precisa aprender o que é um jejum, o seu filho precisa que você seja o melhor amigo dele, o seu filho não precisa de um WhatsApp, o seu filho precisa de você. Talvez seu filho tenha um celular e você não sabe o que ele está fazendo dentro desse celular. Talvez você esteja deixando as coisas: ela fala com as amiguinhas. Tome cuidado, porque Satanás tem roubado os nossos filhos através do celular. E nessa época eu peguei o celular dela e encontrei várias conversas que não eram para estar lá. E eu tomo o celular dela e ela apanha mais uma vez. E ali o Senhor disse para mim: eu não vou forjar só ela, eu vou forjar você como mãe. Porque para cada etapa da vida dela você precisa ser uma mãe. Para cada etapa da vida dos nossos filhos nós precisamos ser uma mãe. Existem mães que querem tratar os seus filhos, adolescentes, como se fossem crianças de 2, 3 anos. Isso não vai funcionar. E ali o Espírito Santo diz: a partir de hoje, pegue na mão da Giovana, tire ela de todo o ministério que ela tiver na igreja. Ela fazia parte do coral nessa época. E traga a Giovana para perto. Pregue para ela. Faça jejum com ela. Ore com ela. Leve elas nas madrugadas, ensine o caminho, mostre para ela o caminho que ela deve andar. Se você quer uma filha sarada, Vanessa, você vai ensiná-la. Porque quando você ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, a palavra de Deus nos diz que ainda quando for velho, não se desviará. Você não tem que mandar o seu filho para a igreja, você tem que ir com o teu filho. E você precisa montar um altar de adoração dentro da tua casa com o teu filho. E ali o meu coração disse: a partir de hoje eu não me preocupo com o que está lá fora. O meu coração volta para minha filha. Porque do que adianta ter sucesso lá fora se nós perdemos os nossos filhos para uma droga, para uma depressão, para um corte, para automutilação? Quantos jovens eu já ajudei que passavam por esses momentos de dor, momentos de automutilação, momentos de jovens que não têm mães e vão para o lesbianismo, porque acham nas mulheres, nas meninas, aquilo que a mãe não dá. Jovens que começam a namorar cedo e porque não acham no pai o amor que gostariam e começam a sair com meninos, a achar que o amor da vida delas são rapazes. E eu voltei o meu coração para dentro, meninas, e acredite,
E talvez não só meninas, mulheres estão ouvindo isso, mas homens também. Você tem um chamado na paternidade. Você leva o teu filho à adoração. Se você é um pai e está ouvindo isso aqui, não deixe nas costas só da mulher, da tua mulher, a paternidade, a maternidade. Deus tem algo especial com os pais. Você nasceu para fazer essa menina se sentir incrível. O maior impulso da vida de uma menina é o que o pai diz para ela. Então seja você também esse impulsionador. E ali, quando eu volto meu coração para dentro de casa, eu agora tenho uma filha que começa a amar a palavra, que começa a orar, que começa a fazer boas escolhas, que para de mentir, que para de ter desejos pelas coisas do mundo para voltar o coração para a presença de Deus. Uma menina que passa a sonhar com casamento, uma menina que dia após dia indo sendo sarada através do poder da oração, do poder da palavra e do poder do jejum. E ali eu começo a dar o meu melhor para ela, mostrando a paternidade de Deus, a maternidade que Deus pode suprir e que Deus precisa ser o centro do coração dela. Esses dias para trás eu recebi uma cartinha dela e nessa cartinha era algo tão lindo que ela dizia para mim ela dizia algo muito especial para mim, que ela não tinha mentido, mas já fazia 2 anos que ela não mentia. E que hoje eu era amiga dela, alguém que ela não precisava esconder absolutamente nada, que ela podia contar qualquer coisa, porque ela sabia que a mentira era algo que vinha do diabo e que ela agradecia a Deus por ter levado aquela surra naquele dia, porque foi a primeira vez que ela apanhou e percebeu que ela precisava daquilo para poder mudar, para poder ser sarada. E quando ela me entregou essa cartinha, eu fiquei muito feliz, porque ali testificava de fato que ela estava amadurecendo. E hoje eu vejo o quanto ela ama a palavra, ela dorme todos os dias antes de dormir, ela precisa devorar a Bíblia, ela ora sozinha, ela faz os jejuns dela. Isso tem sarado a vida dela como adolescente. A Giovana é um verdadeiro testemunho na presença de Deus. E eu sei que talvez ela vai ver esse vídeo daqui a 10 anos e ela vai ver esse testemunho também sendo contado. E ela vai perceber que Deus a chamou para algo grande. Deus chamou os teus filhos para algo grande. Olha o que a palavra de Deus ela nos diz aqui em 1 Samuel. Eu achei isso muito interessante, eu estava estudando o livro de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 21, fala assim: Ana consagra Samuel. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Olha que coisa poderosa. Quem conhece a história de Ana, sabe que Ana batalhou para ter esse filho em oração, porque ela era estéril, ela não podia ter filhos. Talvez você esteja aí tendo planos de ter filhos e como Ana ainda não veio essa criança. Eu quero dizer para você que nunca é tarde para nada e que Deus pode gerar no teu ventre um grande profeta, um homem ou uma mulher de Deus. E Ana, ela, nesse ano em que ela já havia gerado Samuel, a promessa já havia se cumprido. Eucana sobe para oferecer sacrifícios, mas Ana diz: eu não vou oferecer sacrifícios, eu vou ficar aqui com essa criança, vou dar mamar a ela, vou instruir ela através da proteção, do amor. Mas quando ela desmamar, eu vou entregar ela ao templo e ele será um grande profeta, ele servirá a Deus, terá os ensinamentos do Senhor. Ana poderia guardar essa criança para ela, ser egoísta, não instruir Samuel, apenas olhar e dizer: Deus foi bom comigo, me entregou Samuel. Mas Ana queria ir além, ela queria entregar o filho para que ele fosse uma promessa e uma bênção para uma nação. Às vezes está faltando isso, você entregar o teu filho para aquele que é uma bênção para a nação. Eu tenho recebido diversas perguntas do tipo: Vanessa, eu estou com uma filha rebelde em casa, eu não amo os meus filhos, eu não estou tendo paciência. Mas deixa eu te falar uma coisa: os teus filhos são flechas na mão de Deus. Olha o que Salmos 127:3 diz. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Salmos 127 para a gente ler juntos. Olha que coisa poderosa que o Senhor nos fala sobre os nossos filhos. 127, a partir do 3. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como uma flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz aquele que tem a aljava cheia deles. Olha que coisa poderosa.
A palavra de Deus diz que os filhos, eles são heranças do Senhor. Quantas perguntas eu recebo: Vanessa, se eu casar de novo, os meus filhos são amaldiçoados. Vanessa, os meus filhos são amaldiçoados porque é filho de um primeiro casamento. Os filhos não são heranças de um marido, não são herança de uma mulher. Os filhos são herança do Senhor. Se você colocar os teus filhos na presença de Deus, a palavra de Deus diz em Isaías 54, mais são os filhos da mulher rejeitada do que da mulher casada. Sabe o que a palavra está me dizendo? Que a mulher, que ela entrega o seu filho para ter uma paternidade divina, ela está dizendo para Deus: eles são teus e não meus. Consagre o teu filho ao Senhor. Todos os dias coloque a mão sobre a cabeça deles. Determine no mundo espiritual que Satanás não roubará a juventude dos teus filhos. Talvez os teus filhos já sejam grandes e estejam afastados, mas você é aquela que Deus deu a missão de orar pela vida dos teus filhos, para que eles frutifiquem, para que eles floresçam. Como é feliz você que tem um filho. Seu filho é como uma flecha, e quando nós puxamos um filho para trás e o arremessamos mais longe, esses filhos serão filhos que atingirão alvos muito grandes. Ore pela vida dos teus filhos, seja amiga dos teus filhos. Ainda que eles não queiram se aproximar de você, peça a Deus estratégia para chegar perto dos teus filhos. Antes de finalizar e chamar já a Giovana aqui, eu quero te falar algo muito poderoso que pode mudar a tua visão. Não trate os teus filhos como se fossem teus filhos. Trate os teus filhos como se fossem filhos de Deus. Peça a Deus o olhar de Cristo sobre eles. Os teus filhos são pecadores como você, como o teu marido, como os teus parentes. Os seus filhos têm natureza pecadora como você tem. Pare de olhar os seus filhos como se eles precisassem ser seres perfeitos, sendo que os seus filhos são filhos de Deus e é por isso que eles precisam da graça, tanto quanto você precisa da graça de Deus. E agora eu queria chamar aqui a Giovana para que ela pudesse falar um pouquinho com vocês, para que ela pudesse fazer essa participação junto comigo e para que ela possa dar um oi. Pode vir aqui, para que ela pudesse dar um oi para você e falar um pouquinho. Essa daqui é a Giovana, gente, vocês perguntam se ela é minha irmã gêmea, gente, mas ela é minha filha, porque ela é minha cara. E aí eu queria que você dissesse para as pessoas, filha, o porquê que elas não devem desistir dos filhos delas. Ok. Vocês não devem desistir do filho de vocês, porque o filho é uma herança, né? Como minha mãe já falou aqui, e são o maior tesouro que você pode ter. Quando todo mundo estiver longe de você, quando você estiver sozinho, os filhos vão te ajudar, e Deus principalmente, entendeu? Você tem que ser forte em Deus e criar os seus filhos no Evangelho, que vai dar tudo certo. Amém. Obrigada, filha. Pode voltar lá. Então, gente, essa é a Giovana, minha adolescente. Eu também tenho outros filhos, eu tenho experiência com os meus outros filhos, né? Eu tenho a Beatriz, de 10 anos, vai fazer 11 anos, né? Que é uma menina maravilhosa. Mas a filha que me forja, gente, em Deus é a Giovana. Tenho agora o Pedro Gael, de 2 anos, né? Então eu falo que eu tenho um filho para cada fase. Eu tenho um adolescente, uma criança e tenho um bebê dentro de casa. E o Gael é uma outra experiência que eu tive com Deus, que eu quero futuramente compartilhar com vocês, se o Espírito Santo me permitir, dentro de todas essas experiências. Espero que vocês tenham gostado, espero que fale ao coração de uma mãe. Espero que você que ainda não é mãe, pegue esse vídeo e diga: eu vou ser uma mãe tão forjada em Deus que os meus filhos serão uma flecha que voarão mais alto. E se você é mãe e está sem estratégia, vai para o joelho agora e busca no Espírito Santo estratégias para que o teu filho possa ser uma bênção. Não adianta você querer ser um sucesso lá fora se você perder os teus filhos. E também não adianta você achar que tua família acabou porque um marido saiu de casa, porque você não tem uma família como as outras pessoas, né? Com o pai, que é o pai dos mesmos filhos. A gente vê tantos lares. O meu lar é um lar totalmente diferente. Eu tenho minha enteada, eu tenho meu marido que é padrasto das minhas filhas, que é um padrasto de excelência para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho meu filho que é filho do meu esposo. Então eu tenho um lar totalmente diferente, mas eu tenho um Deus que é dono do meu lar. Talvez a sua família seja diferente da minha, talvez a sua família seja totalmente diferente das outras famílias, mas o nosso Deus não é um Deus diferente, Ele é um Deus igual para todos nós que queremos mais a presença dEle. Então eu espero que esse vídeo tenha falado com você, que essa experiência possa ter edificado a tua vida. Dá um print aqui nessa tela, posta lá no meu Instagram, o meu @ para eu saber
que você fez parte dessa primeira experiência com Jesus. Fica com Deus e até a nossa próxima experiência. Beijos!